A graça e a paz, tudo bem? Seja bem-vindo novamente a este canal. Bom, hoje eu quero falar novamente sobre igreja, sobre a problemática da Igreja de Cristo hoje na face da terra. Por que problemática? Porque nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus ele já havia predito que o amor de muitos se esfriaria nesses últimos tempos, como de fato tem se esfriado. Temos vivido a época da igreja morna, aquela igreja que não é nem fria nem quente, como está escrito lá em Apocalipse. E isso tem acarretado muitos danos para o povo de Deus, para as pessoas. E isso tem enchido o bolso de muitos pastores também. Esse é o problema. Muitos enganadores estão atrás dos púlpitos pregando um evangelho que não é o evangelho, um Cristo que não é o Cristo da Bíblia Sagrada, uma Bíblia que não é a Bíblia que verdadeiramente Deus deixou para cada um de nós. Enfim, não tem nada a ver a pregação de hoje com aquilo que diz respeito ao reino de Deus. Pelo contrário, são pregações envolvidas em interesses próprios, procurando bajular as pessoas, massagear o ego das pessoas. E isso tem feito o quê? Qual é o resultado de tudo isso? Tem feito com que as igrejas venham se encher cada vez mais. Nada contra. Qual pastor que não gosta de uma igreja cheia? Qual pastor que não gosta de ver a prosperidade do seu ministério, a prosperidade das pessoas? Não estou falando aqui nem prosperidade financeira, não, mas a prosperidade em termos de salvação de almas. Uma igreja, se ela está cheia de pessoas e o pastor ele não se preocupa com a salvação daquelas almas, então ele deve estar preocupado com outra coisa. Logicamente que ele deve estar preocupado com o seu bolso, que é o que tem acontecido hoje, infelizmente, na maioria das igrejas. Então, por isso que se explica, devido a esses interesses, muitas pregações envolvendo psicologia, filosofia, mas nada do evangelho. São verdadeiros coaches atrás dos púlpitos, massageando o ego das pessoas. E as pessoas, a maioria, gosta disso, infelizmente. Então, eu vou aqui ler 10 pontos para vocês de como encher hoje, nessa época tão corrompida que eu estou falando para vocês, como encher uma igreja. Então, eu coloquei aqui 10 pontos, como eu havia colocado em vídeos anteriores, como esvaziar uma igreja. Agora eu estou falando como encher uma igreja, isso no mau sentido, não no sentido que Deus gostaria que as igrejas fossem cheias. Vamos lá. Bom, primeira coisa, se você quiser encher uma igreja, tire a Bíblia Sagrada do púlpito e a substitua por psicologia barata, palestras motivacionais e bastante piadas engraçadas. Se você fizer isso, você pode ter certeza que terá um público cativo e garantido dentro da sua igreja. 2. Jamais fale do púlpito as palavras pecado, inferno, arrependimento, santificação, diabo, demônios, ira divina e juízo final. Afinal de contas, isso está fora de moda, isso só está lá dentro da Bíblia Sagrada. Os pastores hoje estão excluindo tais doutrinas tão fundamentais do cristianismo. 3. Exclua todo tipo de estudo bíblico. Substitua-o por festas gospel, competição de danças ao ritmo de funk, encontros divertidos, retiros de lazer. Os jovens principalmente vão amar esse tipo de coisa. Jovens que não têm compromisso nem têm sede de Deus, mas que vão enxergar a igreja como um verdadeiro clube, um clube social ou talvez até mesmo um circo. 4. Leve todos os membros a acreditar que Deus sempre os abençoará, sempre. Não importa em que pecado estão, afinal de contas, pecado não existe. É o que está dando a impressão hoje a essas igrejas, que pecado não existe. O que é pecado? A transgressão da lei de Deus. É andar na contramão daquilo que está escrito na palavra do Senhor Deus. Parece que pecado se tornou extinto, uma palavra totalmente em extinção atrás dos púlpitos da maioria das igrejas hoje. 5. Libere geral. Libere geral os jovens namorarem, ou melhor, ficarem com quem quiser e fazer o que quiserem. Afinal de contas, Deus é amor. Se Deus é amor, toda forma de amor aqui na terra, que é o que as cabeças corrompidas acreditam, pensam e defendem, é o que deve prevalecer dentro das igrejas. Se você quiser manter uma igreja cheia de jovens, deixa eles cometerem todo tipo de pecado. Afinal de contas, não é pecado, é amor, como o mundo chama, amor livre. 6. Ensine o povo a enxergar todas as igrejas sérias, que prezam pela palavra de Deus e andam na contramão do mundo, como igrejas fanáticas e frias. Sim, é isso, pastor. Você que tem interesse unicamente no teu bolso, encher o teu bolso e usar as pessoas como massa de manobra para que isso aconteça, ensine as suas ovelhas a considerar as igrejas sérias, que estão verdadeiramente caminhando no caminho de Cristo, como igrejas fanáticas e frias, diferente da sua, que é uma diversão sem tamanho, uma diversão ilimitada para todos os gostos, jovens, adultos, senhores, para todos os gostos. E você vai conseguir que as pessoas fixem na sua igreja.
7. Pregue bastante sobre dinheiro e fale que Deus quer que todos fiquem ricos e que busquem cada vez mais riquezas e que essa é a única preocupação que você tem que ter na vida. Principalmente hoje, né, na teologia da prosperidade, o povo vai amar. 8. Sempre interprete o reino de Deus como um reino terreno, material, mas nunca espiritual. Isso é importante. É importante, se você quiser encher a tua igreja e manter o povo ali fixo, sustentando o teu estilo de vida luxuoso, pastor, sustentando o teu bolso, a tua conta bancária, então é necessário que você pregue um reino terreno, não um reino espiritual como Jesus pregou. 9. Afirme categoricamente que todos serão salvos, independentemente da vida que levam. Afinal de contas, Deus entende as fraquezas carnais dos homens. E como um Deus unicamente de amor e não de justiça, não vai querer que ninguém fique fora do céu. Ou seja, pregue somente aquele Deus amoroso, aquele Deus vovozinho ou vovozão, né? Aquele vô que passa a mão na cabeça dos netinhos tão mal educados dentro da casa de Deus, dentro do seu reino. E você vai ver como que o povo vai aplaudir esse tipo de pregação. E o último ponto, o 10º ponto, jamais estude teologia como ensinada pelos reformadores, pois a modernidade chegou. Os tempos são outros. Quem estuda teologia fica sem entendimento e muitas vezes até mesmo louco, como muitos andam pregando por aí. O importante é acreditar 100% no que os líderes religiosos falam e não o que a Bíblia fala e a Bíblia ensina. Vou deixar aqui, e não posso deixar a palavra de Deus sem citar a palavra de Deus. Esse tempo, tudo isso que eu falei aqui já está acontecendo neste tempo e a Bíblia já havia previsto através do apóstolo Pedro esses últimos tempos que nós estamos vivendo. Aqui em 2 Pedro capítulo 2, do versículo 1 ao 3 fala assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza, farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormida. Que Deus abençoe a sua vida e abra os teus olhos com relação a essas falsas igrejas, falsos mestres e falsos pastores.